Olá, como vai? Aqui quem fala é Fausto Machado, do Café com Doutor. Hoje nós vamos falar de um livro chamado A Morte de Ivan Ilitch, de Lev Tolstói, tradução de Boris Schneiderman. A primeira coisa que eu queria falar é que esse livro não é sobre morte, mas sobre a vida. Toda vez que esse assunto ganha conversa entre nós, a tendência entre nós ocidentais, modernos, é desviar o assunto. Tipo assim, esse é um tema triste, nós queremos nos afastar, mas num velório nós deveríamos ter uma reflexão de como vivemos, de como seremos lembrados pelas pessoas. Quantas pessoas vão no nosso velório? Ou seja, tudo que acontece conosco é fruto da nossa convivência com nossos familiares, com nossos amigos. Então, num velório é para reflexão. Então, o morto, vamos dizer assim, ele passou e ele quer nos deixar uma mensagem, né? Quem foi Ivan Ilitch? E a gente vê ali no funeral dele, no primeiro capítulo, então, o primeiro capítulo já mostra o velório de Ivan Ilitch no seu passamento, e a gente vê que as pessoas ali não estão preocupadas, né? Ali é cumprido uma formalidade social, ou seja, aquelas pessoas que dispuseram, que estiveram próximos a Ivan Ilitch no trabalho, os amigos, eles estão, na maioria das vezes, ali por conta de uma formalidade. Eu queria ler com vocês aqui, fala que o primeiro pensamento de cada um dos cavalheiros reunidos no escritórios, ao saber da morte de Ivan Ilitch, foi o de quais consequências essa morte poderia ter para as transferências e remanejamentos que ela implicaria para eles próprios ou para os conhecidos. Ou seja, alguém que estava ali desfrutando a presença deles há anos a fio, o que ele está preocupado? Poxa, o Ivan morreu, vamos ficar comovidos com isso, vamos lá prestar condolências à família, né? O que eles estão preocupados? Qual que é o meu carguinho, né? Qual que é o cargo burocrático que eu tenho? Então você veja como as coisas são rasas. E no próprio funeral, no próprio velório do Ivan Ilitch, a própria esposa, ela estava preocupada com questões monetárias, de herança, da pensão do governo que ela iria receber. Então ela procura ali o Piotr, que é o amigo próximo de Ivan Ilitch, para falar de questões práticas. Ela queria saber o que o governo poderia dar a ela ainda. E quando o Piotr fala, olha, na realidade ela está sabendo mais que eu, ou seja, ela sabe tudo que ela tem direito. E ela queria saber se tinha mais uma brecha para ela poder receber mais do governo. E quando o Piotr dá essa negativa, a própria filha dela olha para ele meio com desprezo, com raiva, como se ele fosse culpado de não receber dinheiro. Então esse é o entorno da vida de Ivan Ilitch, né? Uma vida mesquinha, uma vida passageira, fútil. E a gente vai ver que foi um próprio reflexo da vida de Ivan Ilitch, como ele construiu as coisas, né? Então, o principal ponto aí do capítulo 1 é mostrar isso. A experiência de morte de Ivan Ilitch é uma experiência para os vivos. E que lição isso pode trazer para nós hoje, né? Hoje que nós estamos aqui no século XXI, é, onde nós estamos, né? Essa que é a reflexão que eu quero trazer. E o primeiro ponto que eu queria colocar é que a vida, fala assim, existe vida errada? Mas assim, a gente vê que às vezes a vida de Ivan Ilitch foi gastada, e ele faz essa reflexão final, que foi feita de forma fútil, com coisas comezinhas, pequenas, então tinha ali muita questão de aparência do que os outros pensavam dele, mas ele era um jovem que fez a faculdade de Direito, ele conseguiu o primeiro cargo dele junto ao governo por conta da influência burocrática que o pai tinha. É interessante mostrar que
a influência do pai como alto no escalão burocrático do governo não era por causa das suas habilidades, né, mas por conta da conveniência e do tempo que ele já trabalhava no sistema público, né? Funcionário, ele é um funça, né? Funcionário. E Ivan Lid continuou seguindo essa carreira burocrática como juiz. Então ele tem uma escalada ali até chegar num cargo bom em São Petersburgo, com um apartamento bom, com uma mobília bonita. Mas você veja que o foco de Ivan Illich sempre foi o quê? O interesse social, a escalada social. Então, o próprio casamento dele com Praskovia foi um casamento porque foi socialmente aceito. Foi um casamento decente, como o Tolstói monta todo o tempo no livro, né? Foi um casamento decente, foi uma coisa que era importante. E fala assim, ó, após alguns meses de vida conjugal, Ivan Illich compreendeu que o matrimônio, embora acrescentasse certos encantos na vida, era na realidade uma coisa complicada e difícil. Então, na primeira gravidez da esposa, né, de Praskovia, que não era feia, né? A qualidade que é colocada no começo da vida deles é que ela não era feia. E ela, no velório de Ivan Illich, ela fala que ela é baixa e gorda. Então você vê que o Tolstói teve esse cuidado de meio que colocar ela para baixo, entendeu? Por causa de como foi, vamos dizer assim, a consideração dela pela morte de Ivan Illich. Ou seja, no velório ela estava preocupada com dinheiro e preocupada com o sofrimento que ela teve no passamento de Ivan Illich, né? Então, na vida comum do lar, ali, no primeira gravidez, a esposa ficou iracunda, ranzinza, brava, querendo dominar o Ivan Illich. E isso trouxe para ele um modo de um escape, né? Ele, ele se afastou da família, então ele estava mergulhado no trabalho, é, coroando as suas peças, ele era um juiz, né, de instrução, e ele assim, você veja, a vida matrimonial tem os seus percalços, vamos dizer, as suas brigas, as suas dificuldades, os sofrimentos, e cabe a ti segurar o boi pelo laço, né? Não, isso aí vamos resolver problema. E o que que ele fez? Ele separou. Ele falou assim, não, deixa a necessidade aí da filha, e da esposa, ela que se vire. E foi o que aconteceu. Então, foi uma vida fria, onde eles se encontravam pouco no matrimônio, sempre estavam em constante briga e choque. Essa foi a vida que Ivan Illich criou. E na vida funcional jurídica dele, ele era um juiz, ele tinha uma certa importância ali na corte, as pessoas eram julgadas por eles, então ele tinha poder, ele, com uma canetada, ele resolvia as coisas, então ele se sentia que podia humilhar as pessoas, às vezes com um olhar, e resolver as coisas com canetaço, né? Mas, enfim, a vida cobra o preço e o karma é instantâneo, né? Então, por mais que ele fosse poderoso, tudo que foi acontecendo no decorrer da vida dele, de ruim, vamos dizer assim, e o que a gente vai mostrar agora é isso, foi um pouco do reflexo do viver dele. Ele se afastou da família, e no trabalho ele tinha uma vida altamente funcional. Ele fala assim, ó, o que vejo não é uma vida, mas a aparência de vida. Ou seja, ele estava ali para cumprir tabela, né? E em certo momento do livro, ele consegue escalar, daí ele tem um ordenado bom, ele ganha 5.000 rublas, mais ajuda de custo. Bom de juiz é isso, né? Tem um monte de penduricalho, né? Além do salário, ganhar ajuda de custo, paletó, de estudo, moradia, né? Livre de impostos, né? Mas, enfim, isso é só um adendo e não é o tema do livro, né?
Mas enfim, ele vai, consegue a casa que ele quer, e nessa casa ele coloca mobília nova, cortina nova, penduricalhos novos, decoração bonita, sempre tentando imitar alguém da realeza, da riqueza, da nobreza. Os círculos sociais que ele chamava para a sala de visita deles eram pessoas importantes. Tem um momento, por exemplo, que ele briga com a esposa por conta do dinheiro, 45 rublos, você vê que é muito dinheiro para gastar com comida, né, com bolo, com confeitaria, mas a briga foi esquecida porque a princesa da cidade foi lá, né, na, na casa de Ivan Ilitch, né, então, ó, para aparecer, e hoje eu recebi a princesa, gastei dinheiro, e mostra que a todo tempo ele está meio que com dificuldades financeiras, apesar de ganhar muito, sempre estava faltando, né? A dívida sempre apontava além do ganho. Então você veja como que é uma coisa atual, né? E o viver é isso. Eu queria mostrar um trecho aqui do livro. Ó, Ivan Illich pessoalmente supervisionava os arranjos, escolhia as tapeçarias, os móveis, os papéis de parede, as faianças, tudo isso lhe parecia excepcionalmente bom e elegante. Então você veja aí que não estou falando que você não tenha que ter uma casa bonita, bem montada, mas esse é o foco da sua vida, é para isso que você veio para esse mundo, para ter uma casa bonita, bem decorada e que dê aparência de nobreza para receber as pessoas. E você vem nessa vida para saber o que, que as pessoas pensam de você. Então, essa vida de aparência é muito, é, vamos dizer assim, é muito forte, né, na característica de Ivan Illich. E o interessante é falar que na hora que ele vai arrumar uma das cortinas com o tapeceiro ali, é um momento simbólico onde ele cai e ele bate de lado na moldura, numa moldura do móvel lá, né? E ele começa a ter uma dor de lado, não sei que lado que é, mas fala que ele tem uma dor de lado, tem um roxo no local, ou seja, foi uma pancada forte. Ele fala, olha, se eu não fosse ginasta, né? Ele fala isso, eu poderia ter morrido nessa, né? Mas é simbólico porque, vamos dizer assim, a própria lida com a casa e a própria mobília que o machucou. E não que isso tenha causado a morte dele, mas é um sinal, é um símbolo do que está acontecendo na vida dele. Ou seja, aquilo ali está trazendo a morte dele. Interessante mostrar desse ponto, né? E depois de algum tempo, fala assim, ó, havia ainda o sabor peculiar na boca e qualquer coisa de desagradável no lado esquerdo do abdômen. Doía e aparecia qualquer coisa ali. Então você veja aí que ele, a dor que ele teve, apontou para uma outra dor e ele começou a ter um gosto estranho na boca e a comida já começou a perder o sabor. Então, tu vejas aí que alguma coisa está acontecendo. Uma centelha aí de desespero bateu aí, né? E tem o quadro clínico Tolstói, ele mostra ali com uma clareza espetacular esse incômodo começou a virar uma dor leve que foi aumentando de intensidade. Junto com isso, ele começou a ter esse gosto ruim na boca, e esse gosto começou a tornar metálico, e ele parou de comer, e ele foi gradualmente perdendo peso, e a dor dele foi aumentando de intensidade, e ele foi perdendo as forças físicas dele, que foi para o leito, ou seja, foi uma coisa insidiosa, aí, questão de meses, eu, lendo assim, parecia que foi aproximadamente uns 4 meses, um pouco mais, ou seja, algo que apareceu de forma insidiosa, com um aumento gradual dos sintomas, até um sintoma excruciante no final da vida dele, que ele sente uma dor intensa, que é pouco aliviado com morfina e com ópio, né? E os médicos não conseguem tratar da dor dele.
Já que eu falei de médico, vamos falar da jornada dele com os médicos. Então ali, a dor dele foi se intensificando, ele próprio, ele era a pessoa no casamento que agora começava as brigas, ele começou a ser o verdadeiro ranzinza, e os almoços, né, os jantares em famílias que era para ser algo prazeroso, eram os momentos mais insuportáveis, onde ele brigava falava para o filho, ó, tira o cotovelo da mesa, é, com a- é, ou seja, só reclamando, só reclamando. E, ao mesmo tempo, a dor dele foi ficando mais intensa, o apetite foi se acabando, e ele vai procurar um médico. Interessante mostrar isso, como você está fisicamente, tem algum transtorno na sua alma, na sua psique, porque ninguém que está bem, está mal no corpo, pode, lógico que isso é variável, né? Mas a tendência é que o humor baixe, que a pessoa fica mais tristonha ou mais irritadiça, entendeu? Tanto é que existe a questão de transtorno depressivo, por exemplo, associado a uma doença orgânica, né? E a questão é essa, ele vai aos médicos, e nos médicos ali, e isso é um alerta mesmo para mim, né? Quando a gente lida no nosso trabalho de forma burocrática, funcional, então você veja que quando o Ivan Illich ia cuidar de um caso, ele separava as coisas, ele evitava a intimidade com as pessoas que eram acusadas e que ele ia acusar. Então, ele fazia essa separação. Se as pessoas tinham uma dúvida e queriam perguntar a ele alguma coisa, ele respondia em papel timbrado, de forma formal, né? Ou seja, assim como ele criou um distanciamento da família, ele criava também um distanciamento daqueles que eram julgados por ele. E ele tinha essa vida funcional. E o que ele nota? Que ao ir aos médicos, ele era tratado da mesma maneira, de forma fria. O médico não estava preocupado com os sentimentos dele, a angústia. Você veja que ele foi na consulta e queria saber, olha, é grave, né? O meu caso é grave ou não? A questão principal para Ivan Illich era, o meu caso é grave ou não? Mas o médico ignorava essa questão imprópria. Do ponto de vista do médico, ela era ociosa e não merecia discussão. Então você veja aí, né? O médico falou: olha, isso é o de menos. Tipo assim, isso é perigoso ou não? Como assim? Eu estou aqui num diagnóstico diferencial entre doença do século e um rim móvel, um catarro crônico, e eu sou o cara da ciência, eu tenho um conhecimento científico. Então você veja ali que todos os médicos, numa certa medida, colocaram um muro com um jargão técnico para fazer um distanciamento do paciente. E eles ganhavam dinheiro para isso. E, e a questão é essa, o espelho. Ivan foi tratado do mesmo modo burocrático de que ele tratava os seus julgados. Então, assim, ele está criticando o Tolstói, ele só mostra, ele não fala, ele não emite nenhum valor de juízo, mas ele está mostrando que, às vezes, no trabalho, você coloca o protocolo acima da vida das pessoas. Ou seja, não tem um interesse genuíno em ajudar aquela pessoa, principalmente um juiz, né, que é algo que tem muita repercussão na vida de uma pessoa, e mesmo o médico, né? Então, os médicos ali, eles queriam deixar o quê? Uma distância clínica, né? Fala assim, ó, o médico assumia em relação a ele exatamente o mesmo ar que ele próprio costumava assumir diante dos acusados. O médico disse: tal e tal coisa indica que o senhor tem tal e tal coisa no interior. Mas, se as investigações não confirmarem isso, então devemos supor tal e tal coisa. Ou seja, o médico enrolou, ele sai dali numa sensação, ó, parece, pelo que ele falou, eu estou tentando entender, não entendi bem, mas parece que eu estou com um problema de saúde sério. Mas quando eu pergunto, o médico não responde, né?
e o médico fala assim que o médico olha, fecha um olho, olha por cima dos óculos, assim, como assim, já te falei, o que eu falei tá falado. Isso aí é a questão menor. Se você está sentindo dor ou não está, isso aí é uma questão menor, né? É basicamente isso que o médico falou. Então, esse é uma visão paternalista da medicina. Mas o que, que acontece nesse contexto? A despersonalização do paciente, com seus anseios, com as suas dores. Na graduação, a gente via falando do estímulo hiatotrópico, ou seja, o motivo real da consulta, porque o paciente buscou lá para questionar. Então, às vezes, o paciente não vai no ponto, ele rodeia, rodeia, mas aqui o estímulo hiatotrópico está bem definido. Ó, é coisa séria? Tem chance de eu morrer? É isso que ele está falando, porque o que ele está sentindo é algo que não vai embora, que não resolve, né? Os tratamentos que são prescritos são fúteis, passa dieta, passa remédio que não tem efeito nenhum, fala que ele vai para homeopatia, você veja que vai para todo lado, né? Suplemento, homeopatia, vai tomar gotinha, e ele continuava ruim. Começou a adorar ícones, né? A rezar para ícones. Talvez o termo que os protestantes usariam aí é ídolos, né? Enfim, nada acontecia. As dores dele só iam aumentando e a coisa só ia aprofundando. E o que, que é interessante mostrar nisso? Que a família criou o quê? Um distanciamento. A família se isolou da dor de Ivan Illich, da doença dele. Isso aí não deve ser nada sério. Na maior parte do tempo era menosprezado. A própria Prascóvia, a esposa dele, jogava a culpa nele. Não, você não segue a dieta, você tinha que estar descansando e você vai jogar uísque com os amigos e comeu demais. Ou seja, a todo momento ela fala, porque você não tomou o remédio direito. Então, você veja que a Prascóvia, ela primeiro ela se resigna, né, da braveza do Ivan, ela simplesmente ignora e fala, olha, como eu sou piedosa e não vou ligar para os acessos de raiva e irritabilidade dele, e ela menospreza, ela minimiza os sentimentos, a dor do Ivan Illich, ela muda de assunto. Tem uma cena muito interessante que ela vai estar conversando com o Ivan Illich, ela é interrompida na conversa porque a filha chega, e elas têm que resolver questões da sociedade. A filha está sendo cortejada por um pretendente, né? Depois ela fica noiva desse pretendente, que é um outro juiz de instrução. Ou seja, ela não está preocupada com o que o pai está sentindo, com a dor do pai. Ela interrompe. Ó, isso aí não tem interesse. Mãe, vamos lá para o coral, para o teatro, né? Para ouvir a ópera, né? Vamos embora, vamos vazar. Aí, esse momento, ou seja, foi criando ali na casa dele um distanciamento do sofrimento dele e ele foi ficando sozinho. E os próprios médicos tratavam ele dessa maneira, nunca davam um diagnóstico, voava entre um diagnóstico ou outro, às vezes criava falsas esperanças, mas o que ele sentia é que ele estava piorando, ele estava emagrecendo, ele estava perdendo peso, ele estava ficando fraco, a dor só estava piorando. Então, Ivan Illich sente isso no coração dele, fala, olha, o que mais atormentava Ivan Illich era a mentira que por alguma razão todos aceitavam, que ele estava apenas doente, não morrendo, e que ele só precisava ficar tranquilo e se tratar, e que tudo ficaria bem. Então, você veja que as pessoas minimizaram o fardo dele, a dor dele, o sofrimento dele, e se distanciaram. Como o próprio Ivan Illich fez na família quando eles precisavam. Nos afazeres domésticos, na vida comum do lar, ele se afastou. Então, hoje, a família se afastou. De novo, o espelho. Ele via que ninguém tinha pena dele,
porque ninguém queria sequer compreender a situação. Eu não quero saber do que você está sentindo. E num certo momento, ele se tornou incômodo, porque ele começou a só resmungar, a só reclamar, ele ficou mais bravo ainda, então as pessoas se afastaram dele. E ele começou, por exemplo, a cheirar mal. Num momento ele ficou tão fraco que ele precisava de ajuda até para as coisas sujas, né, dele. Ele não conseguia fazer as necessidades no local correto, então era na cama, de tão fraco que ele estava. Então isso trazia um certo nojo das pessoas, e as pessoas se afastaram dele cada vez mais. Essa é a conspiração do silêncio, ou seja, todos ficaram quietos, não comentam no assunto, e se afastaram dele, só aumentando a sua dor. Além de ter a dor física, tinha essa dor existencial, a dor social. Tem um conceito de Cecily Sander que fala que é a dor total, ou seja, a dor física, a dor emocional, a dor social, a dor existencial. É a hora que o Ivan Illich começa a questionar sobre a vida dele. Mas tem uma pessoa ali que, pelo contrário, assumiu os cuidados. Ele era o ajudante de copeiro, e no primeiro capítulo ele é citado, que é o servo chamado Gerassim. Gerassim, ele era ajudante de copeiro, mas ele assumiu os cuidados ao Ivan Illich até nas fases mais avançadas da doença dele. Então, ele que limpava a sujeira do Ivan Illich, que deixava ele limpo, que deixava ele funcional. Chega um momento que ele fica de cama, Ivan Illich fica de cama, no divã, e quem dá essa assistência, esse tipo de enfermagem paliativa, né, foi o Gerassim. Esse é um ponto que eu queria colocar. Mesmo sendo alguém pobre, pouco estudado, ele não tinha uma educação formal, ele não tinha conhecimentos médicos, mas o que ele deu para Ivan Illich? A presença. A presença dele ali era importante. Então, você veja que ele se aproximou. O que as pessoas tinham, que era educação, conhecimento, ciência, não deram o que o Gerazim deu para Ivan Illich. E outro ponto que eu queria mostrar é esse. Às vezes, os médicos são glorificados, mas a gente tem que dar muita glória para o pessoal da enfermagem, quem está realmente cuidando, que está ali à beira do leito, aliviando o sofrimento quando possível, deixando o paciente limpo. Ou seja, a presença ali é muito mais importante do que um diagnóstico. Ainda mais você veja aí no caso de Ivan Illich, né? Os médicos não conseguiram oferecer nada em termos de terapêutico, tudo bem, né? A ciência daquela época não era evoluída, por exemplo, como era hoje, mas criou entre o paciente Ivan Illich e os médicos só um distanciamento. Hoje esse distanciamento é com exame, com monitor, com barulho de CTI, mas a presença dos médicos é importante, o conselho, o diagnóstico, falar se a doença é importante ou não, ou seja, responder o que o paciente está procurando, mas, na excelência, quem cuida mesmo é a enfermagem. E Gerassim, ele foi esse que teve essa presença e esse cuidado, né? Falou assim, ó, só Gerassim não mentia. Ficava claro que ele era o único que compreendia o que se passava e que não achava necessário dissimular, e simplesmente sentia pena de seu amo enfraquecido e debilitado. Gerazim fazia tudo isso sem esforço, de bom grado, com uma simplicidade e uma bondade que comoviam Ivan Illich. Então ele estava ali cuidando do paciente, ele não recriminava, ele dava o ombro
fala ali que ele deixava, Ivan Ilitch deixava as pernas elevadas em cima dos ombros de Gerasim, porque aquela posição aliviava. E o médico, um dos médicos fala, os pacientes têm umas manias que a gente não entende, isso aí não tem valor, né? E hoje a medicina vê que é uma posição antálgica, é para tirar a dor, né? Elevar os membros dá um alívio no peritônio, na região do retroperitônio. Então, pensando aí num diagnóstico de uma neoplasia, né? Uma neoplasia renal ou um câncer de intestino, fala mais a favor, contra câncer de intestino, é que o paciente não tinha sintoma obstrutivo, não tinha relato, né? Que ele tinha parado que tinha dificuldade com as fezes, isso aí não é relatado. Estou falando porque, como era descrito com tanta pormenores, isso aí não foi deixado, vamos dizer assim, em destaque, né? Então, de repente, carcinoma de células renais, porque parece que tem um exame de urina que deu alterado, e que daí explicaria essa dor no reto peritônico e melhoraria com a elevação dos membros, enfim. Daí tá eu aqui fazendo igual os médicos lá, né? Infelizmente, eles não tinham tomografia naquela época, né? Mas, enfim, não vem ao caso. Mas, assim, e o Gerasim falava, não, toma aqui meus ombros. E ali eles conversavam, mas principalmente ele estava ali, pronto, para ajudar, para conversar. Ou seja, ele dava presença ali, né? Uma presença terapêutica. Queria ler um trecho aqui. Que pena me dá do Senhor. Mas para que se preocupar com isso? Isso não custa nada. Somos todos gente. E um dia ainda prestaremos serviços uns aos outros. Assim, é gente, a gente precisa de um dos outros. E às vezes eu vou precisar de alguém para me ajudar também. O Gerasim tem essa convicção, ou seja, alguém com pouca instrução, um servo, né, um mujik, que é os antigos escravos, né? E ele fazia isso de forma simples. Ele entendia a dor do outro, ele falava, olha, tem um certo momento, fala, eu, assim, afinal todo mundo vai morrer. Ou seja, ele estava vendo que o Ivan Ilitch estava no processo de morte. E o Ivan Ilitch todo constrangido ali, porque as fezes, a urina, coisa suja, né? O, o, o que ele exalava do corpo dele de impureza. O Gerasim fazia tudo de forma calma. Não, isso aqui é o de menos. O que que isso é o mínimo que eu posso fazer pelo senhor. Então você veja aí como que é importante a figura de Gerasim em contraste com o que a família passou. E Gerasim, ele era um servo, ele não estava ali para ganhar um dinheirinho, o ordenado dele, que era pouco, né? Mas assim, ele estava com a presença dele. Daí eu queria colocar a questão do pessoal da enfermagem, realmente. Eles que devem ser glorificados. E na evolução da doença dele, chega no final, nos 3 dias finais, onde a dor é intensa, e o Ivan Ilitch passa por um sofrimento físico intenso. Ele se sente sufocado, como se ele estivesse sendo empurrado para um saco, né, um preto, que ele fala, como se fosse um buraco negro, e esse processo de jogar ele para dentro desse buraco negro trazia dor, todo lugar, respirar para ele doía, e nesse processo ele começa a questionar a sua vida, né? As conquistas, o trabalho dele, a vida em sociedade, o próprio whist, que é um dos momentos que ele tinha mais prazer, tudo isso para ele falou, olha, que coisa vazia, que vida mais sem sentido, para que isso, né? Para que eu passei por tudo isso? No meu leito de morte aqui, o que realmente importava, né? Isso aí parecia nada. Tem até um certo momento que ele está jogando whist, um pouco antes desse momento, né? Da morte dele, da fase que ele está moribundo, mais de leito mesmo, na fase terminal dele. E ele perdeu, ele estava num momento ali com o parceiro dele para fazer um grande slam, ou seja, era a cartada mais forte do baralho, né? Que
que precisava de inteligência, astúcia, e ele está indiferente, né? Ele perdeu o grande slam e o amigo dele fica bravo, todo mundo fica aquele climão, e aquilo ali não tinha sentido para ele mais. O ponto alto da vida social dele, ele não via nada de sentido naquilo ali, com todo o processo de adoecimento dele. E daí o sentimento dele é esse: olha, eu estou envenenado e eu enveneno os outros que estão perto de mim. Então você vê que o isolamento dele era total. E ele começou a questionar: olha, que vida mesquinha, né? Passei por tudo isso, graduei, daí ele via nos médicos como ele tratou os acusados dele. E ele falou: olha, foi uma vida sem substância. Será que foi uma vida que valeu a pena ser vivida? É, e ele lembra da fase dele de criança. E ele lembra do cheiro do couro do sapato, do vestido da mãe de seda que farfalhava, ou seja, nas coisas simples, coisas pequenas. O que fez falta para ele no final foi a vida que ele tinha quando criança e que ele perdeu com o crescimento. A vida de criança, onde ele era alegre e ele desfrutava da presença real do pai, da mãe, dos amigos. E ele tentou fugir da realidade, que ele estava morrendo, que as coisas estavam difíceis. Fala que a dor ficava ali, que não saía, e não era preciso enganar a si mesmo. Havia algo, uma coisa terrível, nova e significativa, que nada mais era que a coisa mais importante de sua vida. Ou seja, a realidade está ali cobrando preço. E o que eu vejo é só essa dor, a dor olhando para ele, né? Parece que e ele começa a questionar na vida dele. E ele lembra da fase dele de criança. Igual o Machado de Assis, né? Que colou as duas pontas da vida, né? De criança em Memória Póstuma de Brás Cubas, né? E é isso. E no final da vida ali, a redenção dele é com o filho dele. No processo final de agonia, aquela dor excruciante, aquela dor existencial de que ele se abatia e ele começou a gritar como um animal, um guincho, e todo mundo se assustava e fechava as janelas, e as pessoas se assustavam, e ele resistia como se fosse alguém condenado tentando se livrar do carrasco. Ele: não quero morrer, tudo era aborrecimento, mas tudo estava ficando pior e pior. E nesse contexto chega o filho dele e, e aperta a mão dele. Daí ele olha para o filho, põe a mão na cabeça dele, daí ele fala que ele para de chorar. Ele para de chorar, fala assim: não, eu preciso ter misericórdia deles. Não que a dor não continuasse, mas ele falou: não, eu não quero que eles sofram. Não preciso deles sofrerem além da conta. E ele vai lá e esconde o sofrimento dele. A dor continuava lá, mas ele escondia o sofrimento. E naquele momento ali ele tem redenção e o saco preto, o buraco negro, é trocado por uma luz. Nesse mesmo instante, Ivan Illich caiu, viu a luz e lhe foi revelado que sua vida não tinha sido o que devia ter sido, mas que ainda era possível corrigir isso. Então, aquele ali foi um momento de redenção dele, né? A medicina não conseguiu trazer alívio para o sofrimento médico. A dose de morfina na veia não foi importante. A dor existencial dele não foi abordada, mas ele teve esse lampejo de redenção e ele pôde falar: não, agora eu estou em paz. Daí ele acalmou, e no livro fala que ele ficou 2 horas ainda, moribundo ali, sem contato com as pessoas, e morreu.
E, e, e de novo, esse livro é um livro simples, de uma vida simples, de uma vida ordinária, mas também de uma vida terrível, né? Uma vida sofrida. E qual que é a reflexão final? Acabou a morte. Em seu lugar havia luz. Então é assim, disse ele de repente em voz alta. Que alegria. E no final ele fala para a esposa e para o filho: perdoe. Só que ele embanana a voz, né? Ou seja, a alma dele queria falar, ó, perdoa. Ele querendo pedir perdão para a esposa e para o filho, mas ele fala passe. Os termos em russo, né? Que são muito parecidos, né? Ou seja, a alma dele estava um pouco intacta ainda, mas o corpo já não conseguia expressar o sentimento dele. Então é isso. E o que eu queria falar nessas frases finais é o seguinte: a reflexão que essa história traz a nós. Primeiro, como nós estamos levando nossa vida? Em profundidade, numa busca existencial, em nos aproximar de Deus, ou nós estamos tendo uma vida fútil, uma vida preocupada só com a nossa profissão, só com a nossa vida social, e não preocupar com as coisas elevadas, só preocupar com coisa mesquinha? Qual é o cuidado que nós estamos dando aos nossos? Você está cuidando bem da própria casa? Você tem vivido a vida comum do lar, né? Então essa é a reflexão que deve ser trazida a nós. Lembrando que as nossas ações voltam para nós como espelho. O que Ivan Illich passou, do isolamento, da separação, foi muito do que ele fez, de como ele tratou os amigos, de como foi tudo na aparência. Se por um lado ele vivia pela aparência, no velório dele, as pessoas estavam ali pela aparência. Outra coisa, sempre mostrar a verdade. A busca da verdade deve ser a nossa realidade, a busca da realidade. Fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, saia de nós toda mentira, toda prática iníqua, sejamos pessoas simples, que estejam presentes, que pode dar o apoio para tentar aliviar as pessoas como pode. Se não tem remédio, já está remediado, mas vamos dar a nossa presença, vamos dar a nossa gratidão às pessoas, vamos aprender a servir de fato. Não sejamos pessoas burocráticas que estão ali só cumprindo um papel, não porque nós temos interesse, um prazer no nosso trabalho, mas sabendo que nós estamos lidando com pessoas que têm sentimentos, que têm sofrimentos, que têm angústias, que têm anseios, e vamos dar o melhor de nós nesse sentido, de dar um apoio real aos outros, assim como Gueracim fez, né? Dar o nosso serviço. E a grande questão é o seguinte: nunca é tarde para a redenção. Assim como aquele ladrão crucificado com Cristo, olha, ainda hoje estará comigo no paraíso, né? Então, assim, no momento final, na morte, ainda pode acontecer redenção. No momento final, você pode conhecer algo que é espiritual, que é divino, você pode se achegar à luz. Nunca é tão. Nunca é tarde. A morte de Ivan Illich foi das mais simples, das mais ordinárias e das mais terríveis. Simples, ordinária, terrível. Mas a questão que fica é a seguinte: como vamos levar a nossa vida? Então, esse livro não fala sobre morte, fala sobre vida, fala sobre ações viver. Espero que você tenha gostado e nós ficamos por aqui. Muito obrigado.